Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais um Agro Online, né? Uma proposta do curso de agronomia, né? De engenharia agronômica aqui do IF Baiano, campus Bom Jesus da Lapa. E hoje a gente tem o nosso convidado de hoje é o Ederson, né? Ederson Prochnow, acho que eu falei certo? Sim. E ele vai trazer um tema muito importante para a gente nos dias de hoje, né? Cada dia mais tem chamado a atenção aí no mercado agrícola, né? O famoso agronegócio. Então, a agricultura de precisão, né? Mas ele vai falar especificamente da agricultura de precisão aqui no oeste da Bahia, né? Então, vai estar falando como isso tem se desenvolvido aqui na nossa na região aqui do oeste da Bahia, certo? Mas apresentar um pouquinho aí do Ederson, né? Ele Ederson é técnico, formado técnico agrícola, né? Tem algum tempo já de carreira já. Também é formado em contabilidade, né? Ciências contábeis. Tem uma MBA também em gestão executiva. E atualmente ele é credenciado junto ao Senar Bahia, né? E faz aí treinamentos com máquinas agrícolas. E um dos pontos aí entra a questão de a própria agricultura de precisão, né? Trabalhando com GPS e assim por diante. A gente até teve uma oportunidade, há um tempo atrás, de ter um curso dele no nosso campus, né? Uhum. E também ele atua no programa Jovem Aprendiz, né? E na rede ETEC. Então, aqui a gente, tem um curso técnico e ele atua também aí como esses treinamentos. Além disso, também é consultor técnico, né? Fazendo entrega técnica aí de algumas máquinas agrícolas. Depois ele pode estar, se eu deixei de falar alguma informação importante, ele pode estar concluindo aí para vocês. Então, agradeço aí, Ederson, a sua disponibilidade, né? Mais uma vez aí, já sempre se colocou à disposição da gente, né? Então, já fui logo pedindo e a gente acertou datas, né? E espero a gente contar mais vezes contigo também, né? E agora fica aí, a apresentação fica contigo. Desejo aí um bom encontro para a gente. E seguimos aí. Qualquer probleminha, você avise a gente, tá ok? Obrigado. Tenhamos aí uma boa palestra. Tá bom, Elisa, muito obrigado aí. Bom dia a todos. A Elisa, a gente já se conhece desde que eu cheguei aqui em Luiz Eduardo Magalhães, tem quase 11 anos aí, e desde que ela foi aí pro Instituto Federal, a gente vem conversando aí de encontrar formas aí de participar, de ajudar, né? Então, ano passado, eu e o Ednei, o outro instrutor, fomos aí, né? Levamos curso de tratorista, curso de GPS, né? De piloto automático. E estamos à disposição aí, sempre que precisar, é só dar um grito. Pode deixar. Bom, pessoal, então, a professora Elisa já fez a apresentação aí, né? Só para complementar, então, no Senar, eu trabalho no programa de formação de profissional rural, né? Formação profissional rural, os cursos de máquinas agrícolas com trator, colheitadeira de grãos, colheitadeira de algodão, empilhadeira, plantadeira e o GPS também, tá? O GPS básico, a introdução. E quanto à entrega, a parte técnica de entrega de máquinas, demonstrações, eu estou trabalhando com a Trator Master e com a Tramec Tratores aqui na região oeste, que tem representação de linhas de máquinas de construção, máquinas agrícolas, tratores, implementos agrícolas também. Então, vocês podem procurar aí a gente, precisando de máquinas aí, estamos à disposição, tá? É só colocar também que a gente tem aí uma divulgação do nosso trabalho, né, meu, da minha esposa, que também trabalha um pouco nessa parte docente. Então, a gente tem a página no Facebook, para quem quiser dar uma olhada,
facebook.com/Conatus Agrícola, e temos também o site conatusagricola.com.br. Então, quem tiver curiosidade, saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho aí, fique à vontade aí para olhar as redes sociais. E também o Instagram, procurar lá pelo meu nome, tem um pouquinho lá sobre o nosso trabalho também. Esse trabalho todo com o Senar, com a Tramec, com a Trator Master, e também o passatempo aí do final de semana do professor, que é a apicultura. Então, a gente está começando aí, então tem um pouquinho de coisa lá também sobre isso. Luciana, tá tudo bem aí? Tá muito rápido? Então eu queria já de começo também agradecer aí a Luciana, parabenizar aí o Instituto Federal Baiano por essa iniciativa. É a primeira vez que alguém vai fazer a tradução de uma palestra minha, né? Então a gente vai ter que se ajustar um pouquinho também. Vou tentar falar mais devagar, tá? Para facilitar. Mais para frente a Ivonete deve entrar também aí, alternando com a Luciana. Então, obrigado a você, Luciana, já agradecendo também a Ivonete e dando os parabéns para vocês e à instituição. Tá bem? Podemos seguir, Elisa? Tudo certo? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, que eu tenho uma apresentação que eu quero mostrar para vocês. Apareceu aí? Tudo certo? Bom, então, pessoal, aí tem os meus contatos aí, né? Então, quem quiser, precisar aí, no final eu vou mostrar também, e qualquer coisa vocês podem, através do Instituto Federal Baiano aí de Bom Jesus da Lapa, também buscar o contato da gente, caso for necessário, tá? Pessoal, primeiro, para a gente falar aí sobre agricultura de precisão e tecnologia, é importante a gente contextualizar um pouco isso, tá? Primeiro, por que é que se usa tanta tecnologia assim na agropecuária hoje em dia? Será que porque é bonito? Será que porque é legal? Será que porque os operadores das máquinas gostam do conforto? Isso tudo é verdade, isso tudo são motivos também, mas o principal, pessoal, sobre usar tecnologia é a necessidade. Então, é uma necessidade, os produtores, os fabricantes de máquina, eles são empurrados sempre no sentido de aumentar a produtividade das lavouras, né? Bem, aqui nós vamos falar mais de lavouras, certo? Porque é a nossa realidade mais presente aqui na região. Só para esclarecer, né? Eu estou falando aqui de Luiz Eduardo Magalhães, tá? Então, nós estamos bem no centro de uma região essencialmente agrícola, tá? Então, nós vamos falar mais de lavouras, mas esse uso de tecnologia, essa evolução toda, ela aconteceu e está acontecendo em todas as áreas. Está acontecendo também na pecuária, por exemplo. Tanto que hoje a gente fala muito em agricultura de precisão, mas já se usa também o termo pecuária de precisão. Então, nós vamos falar mais sobre lavoura, mas só para deixar claro que hoje todos os ramos, pessoal, da agropecuária, desde pequenas propriedades até propriedades imensas, como nós temos aqui na região, aqui especialmente é uma região fora dos padrões, não serve nem como referência até para comparação com outras regiões, porque nós temos propriedades muito grandes, enfim, então é uma realidade diferente, mas é a nossa realidade e provavelmente o pessoal que está nos assistindo, especialmente os alunos aí do Instituto Federal, vão se deparar com essa realidade.
a hora que saírem aí para o mercado de trabalho, vão se deparar com esta realidade aqui, tá? Então, a região aqui, hoje, ela tem aqui o que existe de mais moderno no mundo, quando a gente fala em tecnologia para agropecuária, especialmente máquinas. E não só lançamentos novos de máquinas, mas a região participa do desenvolvimento das máquinas. Os fabricantes mandam máquinas que estão ainda em fase de projeto, de desenvolvimento, para fazer testes aqui. E são feitas melhorias de acordo com as necessidades da nossa região. E outra coisa também, isso aí até vocês podem procurar na internet, no YouTube, aí tem os vídeos. A região aqui, ela é destaque e ela aparece em recordes mundiais. Por exemplo, o recorde mundial de colheita de soja, ele é aqui da região. Foi batido em uma fazenda em Formosa do Rio Preto, em 2017. Então procurem no YouTube aí que vocês vão ver aí os vídeos sobre o recorde de colheita, em 8 horas. O recorde mundial de plantio foi batido aqui na região também. Tem os vídeos lá, se vocês procurarem, vocês vão ver. Então, a região aqui, o recorde de plantio foi em Barreiras, município de Barreiras. Com uma máquina nova, que foi lançamento, mas que hoje já está aí trabalhando, já foi adquirida por alguns produtores aqui da região. E é uma característica também, assim que os fabricantes têm um novo lançamento, os produtores já adquirem essas máquinas novas, essa tecnologia nova. E aí é um desafio até para os operadores dessas máquinas, eles têm que aprender constantemente a lidar com máquinas novas, e para nós, né, eu que sou instrutor aí, tem que estar sempre se atualizando também, porque a gente precisa levar esse conhecimento para os operadores lá no campo. Então, feita essa breve contextualização, então vamos agora falar o que eu tinha começado, né? Por que usar tecnologia? Porque é uma necessidade. A demanda por alimentos, por fibras e por combustíveis, ela vem aumentando nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente por alguns países, né, como a China, como a Índia, que tem grandes populações e estão se abrindo cada vez mais para o comércio mundial, então aumentou muito a demanda por esses produtos. E também, de uma certa forma, se observa no mundo um aumento da renda da população. E aí o que acontece? Especialmente nesses países que eu citei, existia muita pobreza, ainda existe muita pobreza, mas muitas pessoas saíram dessa situação de pobreza para uma condição bem melhor de renda. E aí, pessoal, a primeira coisa, quando a pessoa que estava passando necessidade tem uma renda melhor, ela vai comer mais e melhor. E isso aconteceu aí com 300 milhões de pessoas só na China. Aqui não vem o caso discutir a China isso, a China aquilo, tá? Mas é o fato. Então, a demanda aumentou, a renda aumentou em outros países também, na África, a Ásia como um todo, aqui no Brasil mesmo. Então, existe uma pressão, um aumento de demanda. Mas aí o que acontece? O pessoal pode falar assim, mas aí então é só abrir mais áreas, plantar mais. Não é bem assim, tá? Embora no Brasil tenha ainda área disponível para exploração, mas isso é uma realidade brasileira. Em outras partes do mundo isso não acontece, não tem terra disponível. Apenas 1,32 avos do planeta é disponível, é possível se fazer agricultura. Então é uma área muito pequena em comparação com o todo do planeta.
Basta lembrar que 3/4 do planeta são cobertos por oceanos, né? Então já começa por aí. Aí tem outras partes que é muito gelado, outras partes são desertos, e a área para agricultura ela é muito escassa, tá? No Brasil, nós ainda temos bastante área disponível, é possível ver nesse gráfico aí, tá? Foi elaborado pela Embrapa Territorial. Diferente do que se propaga, muitas vezes, o Brasil é um dos países que mais preserva a área nativa, tá? Inclusive dentro de propriedades rurais. Professor, então a gente tem que desmatar mais para aumentar a produtividade, para aumentar as áreas? Não necessariamente. Por quê? Porque tem muita área de pastagem que pode ser convertida para a agricultura. E as áreas que sobram de pastagem, elas também podem ser melhoradas e manter a produtividade de bovinos. Então, o Brasil ainda pode aumentar a área para a agricultura sem avançar sobre as áreas de preservação, que ainda são 66% do território, áreas preservadas, né? Mas assim, ó, o que que acontece? Essas novas áreas, elas têm custo, né? Então, abrir uma nova área, fazer aplicação de calcário, corrigir a fertilidade do solo, abrir estradas, fazer terraceamento, tudo isso é muito caro, gasta muito dinheiro e é um investimento que demora anos para ter um retorno. Nos primeiros anos de plantio em uma área nova, recém-aberta, é só prejuízo, porque é muito custo para preparar aquele solo, a limpeza de área em si, correção de fertilidade, adequação, isso é muito caro. Então, o que que acontece? Se prefere hoje investir mais nas áreas que já são abertas, que já são produtivas, para fazer essas áreas produzirem mais. E é aí que entra a tecnologia, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um mapa, né, mostrando a área preservada de floresta nativa no Brasil. Então vejam que o Brasil ainda 66%, né, são áreas protegidas de vegetação nativa, tá? Aqui tem 2 gráficos só para exemplo, tá? Mas a gente pode pegar qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de criação e pegar os gráficos de produtividade aí dos últimos anos, todos eles são assim subindo a produtividade, né? Pegar um exemplo bem prático aí, que todo mundo conhece, pelo menos aqui na região. A gente produz muita soja aqui. Eu lembro que a gente produzia soja, plantava soja para colher 20, 25, 30 sacas por hectare, lá no início dos anos 90. Hoje se colhe 70, 80, 100, 110 sacas por hectare, tá? Então, aumentou muito a produtividade. Só para pegar esse exemplo, só pegando esse exemplo da soja, né? Mas isso aconteceu com milho, aconteceu com feijão, aconteceu com a cana-de-açúcar, aconteceu com bovinos, com aves, tá? Então, qualquer tipo de produção, houve um incremento de produtividade nos últimos anos. Os motivos foram vários, tá? Então, a gente vai falar muito sobre máquina aqui, mas a produtividade aumentou por melhoria nos fertilizantes, nas rações, nos defensivos agrícolas, na genética também das sementes, na genética dos animais que são criados, a seleção, o melhoramento. Então, não foi só as máquinas que proporcionaram esse aumento de produtividade, tá? Foi um conjunto, tudo evoluiu. E se for pensar nas máquinas, a máquina como um todo evoluiu, mas os pneus evoluíram, o combustível evoluiu, o lubrificante evoluiu, então tudo evoluiu, na verdade. Todo o conjunto, tudo que é utilizado, houve uma evolução, não foi só nas máquinas, tá? Mas o fato é,
houve sim esse aumento de produtividade em qualquer tipo de cultura ou de criação, tá? Mas aí tecnologia, né? A gente vai falar sobre tecnologia. O que é tecnologia? Vamos esclarecer um pouco isso antes de continuar, tá? Eu peguei um exemplo aqui, eu fui na internet, digitei lá, perguntei para o nosso amigo Google o que é tecnologia para o Google. E aí olha as imagens que aparecem, né? São imagens assim bem futuristas, parece um futuro que ainda não atingimos ou que nunca vamos atingir, né? Então, é um negócio meio abstrato, meio distante essa questão da tecnologia. Quando a gente conversa com as pessoas, né? É meio que essa ideia que as pessoas têm sobre tecnologia. Aí quando a gente vem e coloca lá no Google também tecnologia agrícola, mostram imagens de um futuro que, se for pensar, nós já atingimos, né? Essas máquinas grandes, uso de GPS e tal, irrigação. Então, nessa parte de agricultura que aparece aí, já está um pouquinho mais na nossa realidade, mas ainda passa aquela ideia do futuro, né? Assim, quando a gente conversa com as pessoas sobre tecnologia, um celular, por exemplo, um telefone celular, as pessoas têm a ideia que o celular que tem tecnologia é aquele que está na loja, que foi lançado semana passada, mas não o que a gente tem na mão. Não é um pouco essa ideia que a gente tem? Ah, eu vou comprar um outro celular porque ele tem tecnologia, esse aqui meu já é ultrapassado, não tem tecnologia. Então é um pouquinho a ideia que as pessoas têm sobre tecnologia. Só que vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Eu peguei uns exemplos da internet mesmo, alguns sites aí de conceitos, de definições, né? E aí, de tudo isso aí, só vamos tirar 3 termos aí, pessoal. Tecnologia, o que é tecnologia? Tecnologia é aquilo que modifica o meio ambiente, que satisfaz as nossas necessidades e que resolve problemas. Então, basicamente, tecnologia tem essas 3 coisas, tá, pessoal? Modifica o meio ambiente, satisfaz as necessidades humanas e resolve problemas. Vamos gravar só esses 3 termos, tá? E aí, baseados nisso, aí eu pergunto para vocês, será que temos tecnologia aqui? Com certeza sim. Pessoal, até na enxada tem tecnologia. Até na ferramenta mais simples, até em uma caneta, até na nossa roupa, tudo tem tecnologia. Modifica o meio ambiente, resolve problemas e satisfaz as nossas necessidades. Então, tudo que está ao nosso redor é tecnologia, tem tecnologia. Então, não é só a máquina mais moderna que foi lançada esse ano e que tem um sistema espetacular de GPS. Não, pessoal. Até nas coisas mais simples tem tecnologia, até na enxada. É claro que existem níveis de tecnologia, tá? Então tem menos tecnologia na enxada do que tem nessa plantadeira que está ali na imagem. Tem menos tecnologia na plantadeira do que na trilhadeira, que está na imagem ali também, que eu acho que a maioria de vocês não conhecem, né? O que é a trilhadeira? A trilhadeira é o pai ou o avô das colheitadeiras modernas, tá? De novo, pessoal, quem quiser ir na internet procurar, tem vídeos, essas máquinas ainda em uso, em algumas regiões ainda se usa, tá? É ultrapassado? É. Hoje em dia, comparado com as máquinas que nós temos, é ultrapassado. Mas nós não teríamos as máquinas modernas de hoje, as colheitadeiras, se não tivesse lá atrás, no passado, a trilhadeira. Nós não teríamos uma plantadeira moderna hoje em dia, com distribuição de sementes a vácuo, se não tivesse lá atrás uma plantadeira manual como essa. Então, pessoal, é necessário ter esses passos evolutivos na tecnologia, tá? Então, existem níveis de tecnologia
E a tecnologia evolui com o passar do tempo. Certo? Então, gravem isso. Tem tecnologia em tudo, em diferentes níveis, e diferente tecnologia em diferentes épocas, em diferentes períodos de tempo. Ivonete, tá ok aí? Tudo certo? Tá bom. Se estiver muito rápido, dá um grito aí. Mas vamos lá, o que é agricultura de precisão? Agricultura de precisão, pessoal, é muito confundido com distribuição de fertilizantes em taxa variável. Às vezes se pensa só nisso. Ou usar o piloto automático. E não é só isso, tá? Isso são apenas algumas ferramentas, certo? Agricultura de precisão envolve um conjunto, são várias ferramentas, e a evolução é constante. Todo dia quase aparecem novas ferramentas aí que nós podemos utilizar. Então, a agricultura de precisão é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas, na verdade, de apoio para a tomada de decisão no processo produtivo. Ou é um conjunto de técnicas que permitem o gerenciamento localizado. Isso aí que é importante, ó. Gerenciamento localizado. Eu identificar as manchas que tem em cada talhão, em cada lavoura, e tratar as manchas diferentes de formas diferentes, tá? E para isso utiliza diversas ferramentas combinadas. Quais são os objetivos? São esses que estão listados aí, né? O gerenciamento detalhado da produção agrícola. A gente sabe praticamente em cada metro quadrado da área da lavoura, quanto está sendo a produtividade, qual é a fertilidade, como está a compactação, como está o nível de nematóides, o ataque de pragas, de doenças, a infestação de plantas daninhas, isso praticamente em cada metro quadrado da lavoura. Então, isso é agricultura de precisão. E aí nós podemos também tomar atitudes nessas áreas que tem problema, especificamente nelas. A gente não precisa aplicar adubo a mais em uma área que não precisa. A gente, onde não precisa, aplica menos, e onde precisa mais, ali sim a gente aplica mais. Então, isso é agricultura de precisão, é o uso mais racional dos insumos, e buscando ter uma padronização da lavoura, tá? Ou se for lá na pecuária, a padronização do rebanho, tá? Outro objetivo, gerenciamento da variabilidade, redução de custos, lógico, otimização de recursos, então eu consigo trabalhar gastando menos insumos, eu consigo fazer a mesma atividade com menos máquinas, tá? E tudo isso visando aumento de produtividade, e com tudo isso também nós conseguimos redução do impacto ambiental. Por quê? Porque eu vou gastar menos combustível, menos poluição, eu vou utilizar menos fertilizantes, menos defensivos agrícolas, então eu vou estar aplicando menos produtos potencialmente prejudiciais no meio ambiente. E o que eu aplico, eu também aplico de uma forma mais controlada, de uma forma que não vai provocar dano, certo? Então, esses são os objetivos e as vantagens também da agricultura de precisão. Pessoal, daqui para frente eu vou mostrar para vocês algumas das ferramentas que são utilizadas, tá? A gente não tem tempo assim de entrar em detalhes, de dar explicação de como funciona. Eu vou mais aqui despertar a curiosidade de vocês, tá? Especialmente, eu sei que tem muitos alunos aí do Instituto assistindo, especialmente alunos de agronomia, então eu vou mais despertar a curiosidade de vocês, para que vocês busquem aí o conhecimento sobre essas tecnologias, tá? Porque isso aqui, se a gente for entrar em detalhes, nós ficamos aqui dias e dias falando sobre o assunto, tá? Então, o nosso objetivo aqui não é esse. Mostrar um pouquinho dos componentes, tá?
Isso aqui é um exemplo, tá, de um monitor que é usado em máquinas agrícolas. E hoje, grande parte da interação entre o homem e a máquina é feita através do monitor. E ele, inclusive, tem a tela sensível, né? Então, a gente toca direto na tela e faz calibrações, regulagens, praticamente tudo aí através do monitor, tá? Cada vez menos se usa botões e alavancas nas máquinas. As funções estão cada vez mais concentradas no monitor. E hoje também o conjunto todo, né? Trator, plantadeira, por exemplo, GPS, tudo está centrado em um único monitor. Então a gente tem um controle total, praticamente, dentro de um único monitor, tá? Não é difícil de mexer, mas requer um conhecimento, tá? Então, são muitos detalhes, mas não é nada difícil, só que precisa do treinamento, tá? Então, leva alguns dias de treinamento e depois alguns meses de prática para conseguir trabalhar direitinho com o monitor ou com qualquer máquina, tá? Então, já vou dando a dica para vocês aqui, né? Para trabalhar com essas ferramentas, precisa estudar essas ferramentas. A gente não consegue mais trabalhar em máquina hoje em dia como era antigamente. Antigamente, em meia hora, um operador mais antigo chegava ali, passava uma instrução para o novato e ele já saía trabalhando com a máquina. Hoje não é mais assim, tá? E vai aparecer alguns exemplos para frente aí que vocês vão entender melhor isso. Todo esse sistema ele usa muito o GPS, tá? Então a localização em tempo real ou a relação, né, entre uma coisa que está acontecendo, por exemplo, a produtividade da lavoura e aquele determinado ponto no campo. Então nós precisamos trabalhar com o mapeamento, né, a orientação por GPS. Só que para utilizar o GPS na agricultura, ele precisa ter um sinal corrigido, porque o sinal que a gente recebe do GPS diretamente, hoje no nosso celular, por exemplo, ou em um GPS de mão, ele tem uma margem de erro. E essa margem de erro é de 4 a 10 metros. Então isso quer dizer o quê? Se eu marcar um ponto e tentar voltar nesse mesmo ponto, eu não volto nele, eu volto em um lugar próximo a ele, em um raio de até 10 metros. Então, para atividades agrícolas, isso não é suficiente, tá? Então precisa um sistema de correção de sinal. Então existem vários aí no mercado, e aí a precisão ela vem a 30 centímetros, 10 centímetros, até 2,5 centímetros. 2,5 centímetros de precisão, tá? Então existem sistemas que conseguem entregar isso. E aí sim é interessante para trabalhar na agricultura, tá? Outra ferramenta que tem aqui é um módulo de compensação de terreno. Então, em terrenos inclinados, tanto para frente, para trás ou para os lados, o sistema precisa corrigir isso. Como é que ele faz isso? Automaticamente, o operador não precisa se preocupar com isso, tá? E ele corrige para que a máquina se mantenha na posição correta. Por que isso? Porque a referência que tem no sistema de posicionamento não é a máquina, é a antena. E em locais inclinados, como até podem perceber aí na imagem, a antena ela tem um deslocamento lateral, conforme a inclinação do terreno. E se isso não for corrigido, o sistema vai tentar manter a antena em cima da linha que deve ser seguida, deslocando a máquina. Então, o sistema ele reconhece a inclinação, determina quanto foi o deslocamento lateral e corrige isso, tá? Então, só para mostrar para vocês que existe isso, tá? Não vou entrar em detalhes hoje,
Mas então existe o problema da inclinação lateral, da guinada. Luciana chegou. Então, a inclinação lateral, a guinada, a inclinação longitudinal, como está aparecendo aí na imagem. Então, tudo isso tem que ser corrigido para não ter erro no posicionamento da máquina, tá? Mas o sistema faz isso automaticamente, tá? O piloto automático, ele pode ser universal, esse sistema... Pessoal, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas isso existem várias marcas, tá? Não é só a que eu estou mostrando, não. Existem vários fabricantes, várias marcas, tá? Mas muito parecidas, tá? Então, existe o sistema universal. Mesmo máquina que não tem piloto automático, pode ser instalado, tá? Basta que a máquina tenha direção hidráulica, tá? Então, máquina de qualquer marca, qualquer modelo pode ser instalado, tá? Ou, aqui tem um exemplo, né? Vejam a máquina de uma marca e o sistema de orientação de outra marca, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa forma, tá? Ou ter o sistema já integrado à máquina, tá? Então, a máquina já vem de fábrica, com todo o sistema instalado nela, e a gente simplesmente pluga o monitor e a antena em uma tomada. E aí tudo já está funcionando, tudo já está integrado à máquina. Neste caso, eu não posso trocar de marca. Eu tenho que ter o sistema de orientação e a máquina da mesma marca, tá? Eu não posso colocar o monitor de uma marca em máquina de outra, não vai funcionar, tá? Aqui uma vista interna de uma cabine de um trator, tá? Até um pouco antiga já, o monitor já evoluiu bastante, tá? Mas vejam, assim, imaginem o conforto que a gente tem dentro de uma máquina dessas hoje, né? Tudo fechado com vidro, tem ar-condicionado, tem rádio, não pega poeira, não pega chuva, proteção do vento. Então, é muito confortável hoje também trabalhar nas máquinas agrícolas, tá? E aqui os exemplos de máquinas com piloto automático integrado, né? Então, a máquina e o sistema de orientação tem que ser da mesma marca, mas pode usar daí monitor e antena, a gente pode ir trocando de uma máquina para outra, tá? O monitor e a antena. O restante do sistema ele já é integrado à máquina, então é muito fácil fazer essa troca. Aqui, uma tela do monitor que aparece quando a gente liga o sistema de orientação, tá? É um alerta dizendo para não utilizar o sistema de GPS nas estradas, tá? Porque tem risco de acidentes e até de morte, tá? Então, é um sistema que tem os seus riscos. É um sistema que é perigoso se for mal utilizado. Utilizar o piloto automático, por exemplo. E não faltam exemplos desses riscos, tá? Olha aí, ó, um exemplo, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, há alguns anos atrás, que o operador colocou o pulverizador no piloto automático, na estrada, e dormiu. E aí, estava passando um carro e ele simplesmente passou por cima, tá? Ninguém morreu, ninguém se machucou, mas deu um susto bem grande e poderia ter dado uma tragédia, né? Então, tem que saber utilizar, é uma coisinha perigosa. E eu recebo fotos e vídeos, de vez em quando, de acidentes. Ano passado mesmo, eu recebi umas fotos de um técnico agrícola que o trator e a plantadeira passaram por cima dele, lá no Mato Grosso. Não sei exatamente o que aconteceu, mas parece que o operador da máquina deveria estar dormindo,
e o técnico que estava ali parado na frente com a moto dele confiou que o operador ia parar e não parou. E estava no piloto automático e passou por cima. Então, tem os riscos, tem que tomar muito cuidado. Como qualquer máquina, porque tem piloto automático, ela é mais segura. Não necessariamente. Tem que saber utilizar corretamente as ferramentas, tá? Então, requer cuidados, requer treinamento. Aqui tem um exemplo, tá? Uma colheitadeira trabalhando na colheita aí com piloto automático, tá? Então, reparem que não há nem falha e nem sobreposição entre as passadas. Inclusive, ela pode alternar as passadas. Então, isso facilita muito o trabalho. O operador não precisa mais se preocupar com a direção da máquina. Depois que entra no alinhamento, basta ligar o piloto automático e a máquina vai seguir a linha automaticamente, tá? A gente só precisa tomar cuidado o seguinte: o sistema que tem nessas máquinas, ele não reconhece o ambiente. O que isso quer dizer? Que se tiver ali na frente algum obstáculo e o operador não fizer nada, a máquina vai passar por cima. Então, se tiver uma árvore, um poste, um buraco, uma caminhonete, a máquina não sabe, ela vai passar e vai direto, tá? Então, é muito importante, pessoal, mesmo com as funções automáticas, precisa ter o operador ali dentro da cabine da máquina, prestando atenção em toda a operação, para assumir o controle se for necessário, tá? Então, o operador, ainda assim, ele é muito importante. Aqui uma vista geral do monitor com as aplicações que ele tem, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque o tempo já está apertando um pouquinho, né? Mas, enfim, tem as funções aqui, ó, do monitor. Aqui, veja que ele mostra relatórios instantâneos para o operador e até para o gestor também, porque o monitor ele é capaz de transmitir as informações, mas para isso precisa um sinal bom de telefonia celular, e isso ainda é um gargalo aqui na região, então muitas fazendas ainda não usam a transmissão por falta de sinal, mas onde tem sinal as fazendas já estão usando. Então, em tempo real, o gestor tem controle da atividade da máquina de qualquer lugar, basta ter internet, tá? Mas o operador também na máquina, ele tem os relatórios instantâneos. Aqui uma tela inicial da parte da antena no monitor, e só para vocês verem aí que aparecem as informações, a coordenada geográfica, a altitude, a direção, tá? Então, informações aí de GPS que aparecem também no monitor. Isso aqui para consulta, tá certo? Aqui um exemplo que aparece também, uma tela de monitor, mostrando as linhas de orientação. E aí, pessoal, cabe um detalhe aqui. O pessoal acha que piloto automático é para fazer a máquina andar em linha reta. É verdade, mas não é só linha reta. O piloto automático, ele pode fazer a máquina também trabalhar em curvas ou em círculos, tá? Então, existem esses diversos tipos de pista, não é só pista reta. Embora a grande maioria dos casos, das vezes, se use a pista reta, mas também existem pistas curvas e pistas circulares. E tem gente que não sabe disso, né? Usa o monitor lá, usa as funções e não sabe que poderia estar usando, talvez até melhor, né? De uma forma mais assertiva as ferramentas. Aqui é uma tela inicial de um pulverizador, então mostra para o operador tudo aí sobre o pulverizador, pressão de trabalho, taxa que está aplicando, quantidade de calda no tanque e por aí adiante, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui. Aqui no pulverizador também, ele tem o controle automático de altura das barras, então
O operador também não precisa se preocupar com isso, tá? Basta digitar a altura e o sistema se ajusta automaticamente. No pulverizador também tem o controle de seções, então conforme o pulverizador vai entrando onde já foi pulverizado, ou se ele sai do talhão, a pulverização desliga automaticamente. Já existe o sistema que o desligamento é bico a bico, tá? Então, cada bico que vai entrando nessa área, ele desliga sozinho, independente, tá? Então, acabou o problema de sobreposição. É uma economia muito grande de defensivo. Defensivo hoje, pessoal, é um dos maiores custos de produção. E tudo que a gente puder fazer para economizar defensivos, para aplicar menos defensivos, é tudo que os produtores querem, tá? Então, quanto mais puder economizar, melhor. Então, existe o controle de seções ou, nas máquinas mais novas, o controle bico a bico, tá? Aqui um exemplo de plantadeira, tá? Pessoal, aqui só para vocês terem uma ideia do tamanho das máquinas que a gente encontra hoje em dia aqui na região, e são muitas, tá? No caso aí uma plantadeira de 61 linhas. Mas esses dias eu vi um vídeo que o pessoal emendou várias plantadeiras e juntou 72, tá? 72 linhas de plantio de soja. Então são máquinas muito grandes, com muita tecnologia. Então, é essa a realidade que a gente vê aqui no campo, tá? No caso de plantadeiras, eu destaco aqui uma tecnologia muito interessante, que também é parecido com o pulverizador, ela controla seções também, tá? Então, vem desligando para não ter sobreposição onde já plantou. Então, isso também gera economia de semente, economia de defensivos, tá? E aumento de produtividade da lavoura. Porque onde planta com sobreposição, produz menos e gasta mais, tá? Então, isso aqui é muito presente também aqui na região. Aqui como ele funciona, ó, a diferença com o sistema e sem o sistema, tá? Aqui é para vocês babarem um pouco, né? Uma cabine de uma colheitadeira, que para mim é uma das máquinas mais confortáveis que tem, na minha opinião, tá? Até frigobar tem ali, tem ar-condicionado, tem rádio e toda a tecnologia que vocês imaginarem na cabine da colheitadeira de grãos, tá? Então é muito conforto, todo mundo quer trabalhar numa máquina dessas hoje. Mas deem uma olhada aqui nos painéis dessa máquina. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? É só para vocês terem uma ideia. Mas esse aqui é um painel de comando. Aqui temos outro painel de comando. E aqui ainda nós temos mais alavanca multifunção. E ainda, quando a gente sai da cabine, tem uma série de regulagens. São dezenas de regulagens. Então, pessoal, o que fica aqui? Precisa treinamento para poder operar uma máquina dessas, tá? Seguindo mais um pouquinho aqui, ó, ainda da colheitadeira de grão. Isso aqui são alguns painéis que mostram informações, tá? Tem painel da coluna de canto e o monitor também. Então, tem muita informação sendo gerada, mostrada para o operador. Ele precisa conhecer aquilo ali para operar a máquina. E também aqui tem um exemplo de um ajuste interativo. Então, o que acontece aqui? A gente informa os problemas que a gente tem na colheita e o monitor, ele dá uma sugestão de ajuste, né? Então, eu estou mostrando algumas telas aqui, não é o objetivo de entrar em detalhes,
Mas o próprio monitor, ele sugere regulagens. Se a gente aperta o botão aceitando, ele já faz a regulagem e ele mostra o resultado, se houve melhora ou piora, e se for o caso, nós podemos voltar ao ajuste anterior, tá? Então, isso, quem não tem o monitor lá na máquina, pode baixar o aplicativo. Tem um aplicativo que chama Go Harvest, que está escrito ali o nome. Vocês podem baixar no celular de vocês, e aí o aplicativo dá essas sugestões. E tem um outro aplicativo também, que está o nome ali, chama Go Cotton, que é da colheitadeira de algodão. São gratuitos, tá? É só entrar na loja de aplicativos do celular de vocês e vocês podem instalar. Mas lembrando, né, que já tem colheitadeira mais moderna do que isso e que ela já faz o ajuste sozinha praticamente, tá? Então é a nova linha de máquinas que está no mercado. Ela já se ajusta sozinha praticamente. Mas precisa de um operador qualificado e do mesmo jeito. Esse aqui é um exemplo de um sistema que tem também na colheitadeira de grãos, que ela mesma ajusta a velocidade de colheita. O operador não precisa controlar a velocidade, tá? Claro, depois dela toda calibrada, ajustada, tá? Aí sim ela trabalha controlando a própria velocidade. Não é um negócio só que ela faz por si só. Precisa ser calibrada, regulada, e aí sim ela vai fazer esse trabalho, tá? Aqui tem, só para mostrar para vocês, um sistema também que no monitor, quando a gente está fazendo a atividade, ele grava as informações do terreno, de altitude, de inclinação, e depois em um software no computador, a gente pode gerar as curvas de nível no software do computador. Então não precisa mais teodolito, mangueira transparente para fazer marcação de curva de nível, nada disso, tá? Então, pela própria ferramenta que tem nas máquinas, ativando essa função, é preciso comprar uma ativação, mas é possível fazer toda essa marcação de linhas, de curvas de nível, sem nenhuma outra ferramenta, tá? Aqui um exemplo de um sensor que fica na linha de colheita de plataformas de milho ou de colheita de algodão também. E esse sensor é ele que guia a máquina na colheita. Então, mesmo que tenha curvas na linha de plantio, a colheitadeira acompanha. Mas isso só para milho e algodão, tá? Que são culturas que a gente colhe acompanhando a linha. Para a colheita de grãos, a gente colhe em qualquer sentido, então não precisa esse tipo de ferramenta, tá? Aqui outra ferramenta, que já o pessoal usa bastante aqui também, é uma ferramenta que tem só em tratores grandes, tá? Mas ela permite que o trator faça a manobra de cabeceira sem a interferência do operador. O trator chega na cabeceira, ele levanta o implemento, faz a manobra, volta, baixa o implemento e segue o trabalho, e o operador fica lá de braço cruzado. Ele não precisa fazer nada, tá? Então é uma ferramenta muito interessante. O trator trabalha praticamente sozinho, claro, depois de configurado, regulado, ajustado, aí sim ele trabalha, tá? A gente não consegue pegar ele do concessionário, largar na lavoura e trabalhar sozinho. Ele não consegue. Eu preciso alimentar ele de informações, tá? E aqui o futuro, né? As máquinas autônomas. Então, reparem que as máquinas nem têm cabine. Por quê? Porque não precisa operador. Só que assim, pessoal, mesmo sem precisar do operador na máquina, mas elas precisam de um acompanhamento remoto. O acompanhamento vai ser do escritório, talvez a milhares de quilômetros, tá? Então, esse é o futuro, tá? Já existem essas máquinas, essa da Case mesmo, que aparece ali, ela já está em testes lá nos Estados Unidos desde 2016, e essa da John Deere foi lançada, se não me engano, ano passado. E um detalhe ainda, essa da John Deere é um trator elétrico. É uma diferença muito grande, um trator elétrico, sem operador, tá?
Então, não é uma coisa assim, tipo, amanhã vai ter aqui no campo, tá? Vai demorar um pouco, mas vai chegar, tá? Esse trator da Case, inclusive, ele já esteve no Brasil, lá na AgriShow, em Ribeirão Preto. Ele já esteve no Brasil, tá? Isso aqui, pessoal, tem vídeos na internet, tá cheio aí no site do fabricante ou no YouTube. Se vocês procurarem, tem vários vídeos aí para vocês darem uma olhada, tá? Pessoal, então era mais ou menos essa nossa conversa, tá? Só despertar a curiosidade de vocês. O tempo aqui é bem curto, bem limitado, mas queria terminar aqui mostrando para vocês algumas fotos de alguns cursos aqui, né, que eu ministrei já, de colheitadeira, de grãos, de algodão, de tratorista, de pulverizador. Essa foto ali do pulverizador, inclusive, é com os alunos de agronomia da UFOB de Barra. Então, os futuros agrônomos aí também participam dos treinamentos sobre máquina, porque precisa conhecer, né? Então, todos esses tipos de máquinas, eu sou credenciado junto ao Senar para ministrar esses cursos, né? E como foi falado no começo, ano passado a gente esteve aí no IF Baiano, aí de Bom Jesus da Lapa, levando cursos, e quando precisar, quando tiver a oportunidade, estou à disposição para voltar aí, tá? Só aguardando a oportunidade. Certo? Vamos ter perguntas? Elisa? O microfone está fechado. Oi, você me ouve? Oi, agora sim. Pronto, é o cuidado para a gente não interromper, às vezes acaba esquecendo. Então, como eu ia falando, agradecer aí a sua palestra, né? A gente teve muitas informações, são detalhes incríveis que não tem como a gente falar em um momento como esse, né? Então, assim, foram vários comentários, tem perguntas, já vou falar sobre elas, mas, assim, eu gostaria de dizer da importância, né? Da importância que tem a tecnologia, a forma que você trouxe, né? Você citou da simples enxada, que o tamanho interfere, o tamanho da lâmina, o ângulo de corte. Então, se você não tiver, não é assim, tipo assim, a posição da enxada não é à toa que é daquele formato, né? Então, assim, tudo a gente tem que pensar, né? E até teve uma fala, mas e a questão da chuva, né? A água. Então, assim, com o uso da tecnologia, a gente não vai substituir a chuva. Mas, muitas vezes, a gente consegue estar até minimizando prejuízos que a gente poderia ter, né? Você citou uma coisa importante, a questão dos acidentes de trabalho, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha, tem piloto automático, igual o carro, né? Tem piloto automático. Vou colocar ali aquela coisa, né? Então, assim, os riscos são muitos, existem muitos acidentes de trabalho, né, relacionados a isso. Então, assim, o equipamento existe, ele tem todas as informações, quem vai dizer para ele como ele deve funcionar é a gente, né? Então, para a gente saber, a gente se deparou com isso agora, né? As aulas nesse sistema remoto, então, assim, a gente está tendo que aprender a usar as ferramentas. Ferramentas tem, a gente precisa saber usar da forma correta, né? Então, assim, usar em nosso benefício próprio, né? Então, assim, tem muitas falas dos colegas, né? Agradecem. Eu vou fazer o comentário aqui de algumas perguntas, aí eu vou falando uma por uma e você vai respondendo, tá bom? O professor Alex, ele parabeniza pela palestra e ele pediu para você comentar um pouquinho sobre o EasyBus, né? Para tornar mais amigável a interação máquina-equipamento. Que você tem a comentar sobre isso? Não muita coisa, porque
Aí já entra mais numa parte técnica e que eu reconheço minha limitação, eu não conheço dessa parte, então eu não vou poder ajudar nessa parte, tá? Eu conheço mais a parte operacional, essa parte mais de montagem, dessa parte eletrônica, eu vou ficar devendo. Pronto, mas você já ouviu falar alguma coisa Sim, sim. pautada com relação a isso, né? O pessoal tem uma certa dificuldade em relação à conexão, né, e reconhecimento de diversos implementos, de diversas máquinas, porque às vezes uma máquina usa um padrão, outra máquina usa outro padrão, e aí eu acho que a dúvida dele deve ser em relação a isso, a interação entre as diversas máquinas dos diversos fabricantes, mas eu não consigo entrar É bem nesse complexo. detalhamento aí. É bem complexo. Outra É. pergunta que a gente tem também é do estudante Juliano. Ele pergunta: como conciliar a agricultura familiar com a agricultura 4.0? O que você diria sobre isso? Boa pergunta, boa pergunta. Acho que quando ela fala agricultura 4.0, nós também temos que definir um pouquinho assim a questão dos níveis de tecnologia que foram falados lá atrás, né? Então, o que acontece para uma pequena propriedade? Eu talvez não precise ou não consiga colocar lá uma máquina de última geração com piloto automático, com transmissão de informações em tempo real. Talvez eu não consiga e nem precise disso. Mas o que a pequena propriedade pode fazer? Ela pode usar melhor as ferramentas que ela já tem. Até porque muitas vezes as novas ferramentas são caras, não tem condição de investir, mas, poxa, às vezes tem lá um trator, uma plantadeira que está sendo subutilizado, que é a plantadeira que não está regulada da forma adequada. Isso só para dar alguns exemplos, né? Às vezes a época de plantio não está condizente com o que deveria, a escolha de variedade de plantio ou a escolha de cultura. Então, o que a gente sempre fala? Comece com o que você já tem. Use bem o que você já tem. E assim, isso não tem custo, né? Que a grande preocupação em pequenas propriedades, mas isso é muito caro, mas isso é muito custo. Então, a dica sempre, comece com o que você já tem. Porque a agricultura de precisão não é necessariamente máquina nova, moderna, com GPS. A agricultura de precisão é você começar a olhar a sua propriedade e identificar onde é que tem uma mancha que é um pouquinho diferente. Porque na pequena propriedade você até na memória consegue armazenar muita informação, né? Então ainda não precisa necessariamente do GPS. Mas quando você começa a tratar as diferentes áreas da sua pequena propriedade de forma diferente, tomar cuidado com cultura que vai plantar, com variedade, com regulagem da máquina, especialmente no plantio, na pulverização para não ter desperdício, na colheita para não jogar a produção fora. Então, eu diria que comece por aí, né? Comece por aí e aí você vai perceber já os resultados. E se puder depois passar para um próximo nível com uma máquina, com uma nova tecnologia e tal, aí beleza, aí vai dando os passos um de cada vez. Respondi a pergunta? A internet me derrubou agora há pouco aqui. Mas, então, é como você falou, a agricultura familiar é isso, não é pensar em máquinas grandes, né, e melhorar o que a gente tem. Uhum. Professor Cleverton, parabeniza você também pelos esclarecimentos, né? E ele pergunta a questão das maneiras para evitar acidentes, se as máquinas elas têm esses sensores de presença, de frenagem automática, se elas têm um sistema de segurança. Tá. Eu acho que algumas máquinas vêm com sistema de segurança. Eu lembro que tem aquele alerta, sensor de ré, mas o que você teria para falar mais sobre isso? Na verdade, hoje em dia, todas as máquinas é obrigatório ter todo um sistema de segurança, né? Cumprir a NR12, né?
em NR31 também, tal, mas em máquinas, especialmente a NR12. Então, hoje, todas as máquinas, elas vêm com itens de segurança. Só que o que acontece no campo? Muitas vezes esses itens de segurança não são utilizados, ou pior, são burlados, né? E aí vem outra coisa também, a gente nunca vai ter uma máquina assim que seja, nossa, 100% segura, não importa o que o operador faça. Isso não existe, tá? A máquina ela pode chegar a ser 100% segura se o operador trabalhar adequadamente com a máquina, dentro dos limites operacionais dela, e utilizando os recursos de segurança que ela tem. Aí sim a máquina se torna segura. Mas hoje as máquinas elas vêm com estrutura de proteção contra capotamento, elas vêm com corrimão. As pessoas não se dão conta, mas o corrimão que tem ali na máquina para ajudar, auxiliar para subir e descer, é um item de segurança. Aquela posição da escada, a posição, o formato da escada, aquilo foi projetado para a segurança do operador. As luzes, a buzina, espelho retrovisor, tudo isso são itens de segurança. Aí vem o assim, eu queria deixar para o final, cinto de segurança. É um item fundamental de segurança, que a grande maioria dos operadores ainda não usa. E aí volta no começo. Não adianta ter os itens de segurança se o operador não usa esses itens de segurança. Não adianta. Não faz muito tempo mesmo, tem uns 2 ou 3 meses, a professora lá do CETEP de Santa Maria da Vitória, ela mandou uma foto de um ex-aluno lá da instituição, que o trator tombou e ele foi esmagado pelo trator. Ele morreu no acidente. E assim, um trator que tinha o cinto de segurança. O cinto estava lá, só que ele não estava usando. Existe ainda esses mitos, que a ideia na cabeça dos operadores que fala assim, mas o trator trabalha tão devagar, mas eu só vou ali, mas é que eu estou atento, qualquer coisa eu controlo aqui a situação. Só que o acidente, pessoal, ele é muito rápido, a gente não consegue fazer nada ali no momento, é muito rápido, então tem que estar preparado antes, né? Então, especialmente o caso do cinto de segurança, existe muita negligência. Então, e outra, assim, tem tratores, alguns modelos, tá? E colheitadeiras também, que se o operador levanta do assento, a máquina para. Ou desliga algumas funções, pelo menos. E aí tem operador que faz o quê? Ele vai lá e coloca um peso no assento e aí ele sai. Tem operador que vai lá embaixo e corta o fio e emenda o fio para desativar o sensor. Então, pessoal, as máquinas têm os itens de segurança, só que muitas vezes não. Eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que na maioria das vezes não são utilizados. Então, as máquinas já têm itens de segurança, podem melhorar ainda, claro, mas o principal item de segurança é a mentalidade do operador, né? Infelizmente, é o famoso na roça não tem multa, né? E aí a pessoa não utiliza o cinto, não utiliza adequadamente os equipamentos de segurança, né? Então, assim, para a gente entender que a segurança faz parte da agricultura de precisão, que a gente está tão concentrado em outras funções que a gente acaba muitas vezes esquecendo esses pequenos detalhes, né? Tem piloto automático, sim, mas eu estou olhando em volta, né? É que nem você falou antes, se tiver uma árvore na frente, vai passar por cima. Outro dia até um aluno meu comentou, lá tinha o pragueiro com a moto lá e foi aplicar o defensivo para o controle de pragas e o pulverizador piloto automático simplesmente passou por cima, né? Então, assim, ele não identifica obstáculo, né? Que nem você falou antes. Então, assim, a gente tem que saber usar a tecnologia e usar a nosso favor, né? Então, a gente sempre ouve falar,
o agronegócio é isso, é aquilo, destrói, assim por diante. Não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas o pouquinho que você comentou, a gente consegue reduzir a quantidade de defensivos, tornar mais eficiente a aplicação, né? Desligando os bicos, fazendo aquelas aplicações controladas, né? Que hoje a gente tem sensores que aplicam só onde tem verde, né? Onde tem terra, ele desliga. Isso. Então, assim, isso que você comentou aqui, só a questão de faixas, né? Para ele não cruzar uma faixa que já foi aplicada. Ou então ficar aquela tripinha, né? Que fica sem a aplicação. Então, assim, tudo isso vem para ajudar nessa eficiência produtiva. A questão de adubação. Se naquela área fiz análise de solo, não preciso fazer aquela adubação completa, para que eu vou estar jogando um material que eu vou estar podendo até poluir meu solo, né? Porque se você colocar em excesso, o nutriente também é prejudicial, né? Você pode estar poluindo o lençol freático e assim por diante. Enfim, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre essas questões, né? Então, assim, a agricultura de precisão, ela veio, ficou, vai, e está cada vez evoluindo mais. Igual você comentou, a empresa desenvolve a máquina, leva para o produtor rural, ele testa, vê se ela funciona realmente da forma que ele deseja, e ele dá a sua opinião. E se a empresa não fizer adequação, dificilmente ela vende, né? Então, você que faz entrega técnica também de máquinas, você sabe bem como é isso, né? Se aquela máquina prometida não faz aquele serviço, você não vende outra. Né? Então, assim, foram muitos agradecimentos aqui nesse momento, né? Sua fala foi muito esclarecedora, né? A gente entende que a questão da agricultura de precisão precisa estudar. Então, assim, não basta você saber pilotar um trator. Você tem que saber... Gente, aquele monte de botão que você mostrou ali, parecia um joystick, né? Então, assim, se eu não sei apertar o botão certo, como é que eu vou fazer a máquina funcionar? Então, assim, hoje precisa ter mão de obra qualificada, né? Então, assim, mercado de trabalho tem. Tem para quem quer bater a enxada e tem para aquele que quer pilotar uma máquina toda dentro desse nível de tecnologia. Basta a determinação de cada um e seguir aí o seu caminho, né? Então, a gente agradece aí a sua disponibilidade. Vou contar mais com você em outros momentos, claro, né? Claro. A gente sempre conta com isso, né? Então, assim, agradeço imensamente aí esse momento, em nome de quem assistiu aí, que foram só elogios, colegas professores, estudantes, visitantes também participaram. Então, eu deixo aí para você fazer a finalização aí, os agradecimentos, antes que a internet caia de novo, né? Então, para você fazer aí a sua fala final. E fica aqui o meu abraço a todos. Não, só finalizar dizendo assim, pessoal, nesses últimos anos a gente vê muito assim as notícias e tal falando sobre o desemprego, sobre a falta de vagas, essa coisa toda. Mas assim, pessoal, eu que ando bastante em fazendas, eu ouço muito coisas do tipo assim, Ederson, eu tenho vaga, mas eu não acho gente para contratar. Eu ouço muito isso. Só que é o seguinte, não é qualquer vaga, é uma vaga para alguém que conheça sobre a tecnologia, que saiba configurar um monitor, que saiba utilizar um piloto automático, que saiba utilizar um trator de 400 cavalos de potência, que saiba utilizar uma plantadeira com distribuição de sementes a vácuo. Então, esse tipo de vaga, pessoal, tem. É só procurar. E digo mais, e paga bem. Então, assim, precisa acompanhar, se especializar, e aí vocês não vão ter, assim, tanta dificuldade, pelo menos, com relação à colocação no mercado de trabalho, tá? Então, fica essa minha mensagem aí, tá? Bom, eu gostaria de agradecer aí, primeiramente, a Elisa aí, que ela chamou a gente aí e de pronto eu atendi. Na verdade, a gente já está à disposição aí há muito tempo, né, esperando a oportunidade. Espero aí que no futuro próximo a gente possa fazer isso presencialmente, né? Agradecer também ao Wilder pelo apoio aí, né?
E agradecer também a Luciana e a Ivonete aí pela tradução. Parabéns aí, tá? E continue assim, certo? E no mais, todo mundo que assistiu, que mandou pergunta aí também, muito obrigado. Então, vocês podem procurar lá no site, nas redes sociais aí. Se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, a gente segue à disposição, certo? Eu divulguei os endereços já para o pessoal. Uhum. Então, gente, mais uma vez, obrigado. E encerramos por aqui. Abraço a todos.